Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta o nosso podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar de finanças. Como anda a sua finança aí de você aí de casa que está nos assistindo? E para estar falando um pouco sobre esse assunto, estou aqui comigo hoje, né? A Geile Cristina, ela que é educadora financeira, especialista em dívida. Geile, gratidão por você estar aqui no Natcast, por falar, né, sobre esse assunto aí de finanças, principalmente agora, início do ano, que o pessoal está fazendo sonhos, metas, e vamos falar sobre isso. Se apresente para o pessoal de casa, fale um pouquinho de você, um pouco da sua profissão. Primeiramente, eu quero agradecer, Nath, por ter feito esse convite, né, de estar aqui. É uma honra, é um prazer poder falar, conversar com você sobre isso e entregar esse conteúdo para mais mulheres aí no nosso Brasil, no nosso mundo que está tão, especificamente no nosso Brasil, está tão caótico financeiramente falando, Sim. infelizmente, no atual momento em que a gente vive. Mas eu me chamo Geile, então eu já sou educadora financeira há próximo de 4 anos, pouco mais de 4 anos. Até então, no meu início de carreira, eu falei especificamente para mulheres endividadas, falei por alguns anos só com mulheres endividadas. Depois, eu expandi a minha mensagem para educadores financeiros. Eu entendi que uma coisa seria eu falar só com 10 mulheres endividadas, até porque minha mentoria para mulheres endividadas é 100% individual, então acaba que o nosso tempo, ele fica muito limitado. Então, uma coisa seria eu falar para 10 mulheres endividadas, outra coisa seria eu falar para 10 educadores financeiros que poderiam falar para mais 10 mulheres endividadas. Então, eu entendi que a minha mensagem seria muito mais expandida. E agora, no final do mês, inclusive, a gente lança a nossa primeira turma da formação para educadores financeiros. Então, aquelas que estão vindo do zero, querem começar nessa profissão que eu particularmente amo de paixão, falar sobre números e falar sobre pessoas, resolver de fato os problemas financeiros, que acabam não sendo só financeiros, na vida das pessoas, dos brasileiros em geral. Ô, Geile, e por que que você aí decidiu, né, ser uma educadora financeira? Ajudar aí pessoas endividadas e também fazer essa questão do treinamento. Perfeito, o que acontece? Eu, desde os meus 18 anos, sempre trabalhei. Eu comecei, inclusive, a minha jornada profissional como vendedora. E eu gosto muito da parte de lidar com o público, falar com pessoas, enfim, né? Essa parte de lidar mesmo ali, tanto com números como com pessoas. E aí eu resolvi ir para uma graduação de contabilidade. Eu fiz um pouco antes um técnico de administração. A área que eu mais gostei foi contabilidade, fui para essa área. E enquanto eu estava fazendo minha graduação de contabilidade, eu precisei estagiar e estagiei justamente na área de finanças. E ali eu me apaixonei por finanças, por números. Eu sou uma pessoa que não vim de um berço com educação financeira, assim como a maioria das pessoas, infelizmente, Eu no falo nosso que Brasil. tinha que vir desde a educação financeira, a educação, né, saúde emocional, acho que tinha que vir desde o nosso berço, né? Exatamente. Infelizmente, não é algo que acontece no nosso Brasil, né? Os nossos bisavós não tiveram, nossos avós não tiveram, não passa para os nossos pais, consequentemente não passa para a gente. E aí eu comecei a estagiar na área de finanças, depois acabou o meu estágio, finalizou meu estágio, eu fui trabalhar em um banco, comecei a trabalhar em um grande banco, e um ano que eu estava trabalhando nesse banco, um outro grande banco me descobriu, até hoje eu não sei como, inclusive, mas enfim, um outro grande banco me descobriu e me chamou para ser gerente, e aí eu fui. Acreditei que ali seria o início de um grande sonho sendo realizado, mas infelizmente eu me frustrei quando eu entrei dentro da carreira bancária. Ali dentro a gente vê muitas situações de pessoas que precisam do banco, precisam do sistema, e aí, consequentemente, eles precisam se abrir de uma certa forma que eles não poderiam, na verdade, se abrir. Então, eu via situações de pessoas, às vezes chegavam mulheres, pessoas ali, enfim, chorando pra mim que, Geile, eu não tenho o que fazer, não tenho
de onde tirar dinheiro, eu preciso de um empréstimo, eu preciso de um cheque especial, eu preciso de, enfim, de uma liberação de dinheiro do banco. E aquilo, na minha cabeça, não era certo. Eu falava, não é possível que essas pessoas precisam virar refém de banco o resto da vida. Aquilo, pra mim, não era a melhor forma daquelas pessoas viverem. Então, foi quando eu comecei a pensar como que eu poderia, de repente, ajudar aquelas pessoas que não fosse entregando mais crédito para elas, que era o que eu fazia quando eu estava dentro do banco. E justo nesse mesmo momento, entrou uma amiga minha falou para mim, Geile, você já pensou em ser consultora financeira? Porque se você fosse, eu seria sua primeira cliente. Olha, que legal. E de fato ela foi depois que eu me formei, mas enfim, eu nunca tinha pensado. Eu falei, não, nunca pensei, né, nisso. E aí mas aquilo começou a me matutar, assim, falar, nossa, talvez eu poderia ajudar as minhas clientes do banco, talvez elas poderiam ser ajudadas por um educador financeiro, por um consultor financeiro, alguém que de fato fosse ajudar elas e não só entregar mais crédito para elas. Porque às vezes as pessoas acham que tendo mais dinheiro é o que vai resolver o problema financeiro dela. E na verdade não é. Às vezes as pessoas têm muito dinheiro e estão com problemas maiores ainda do que têm menos dinheiro, do que pessoas que têm menos dinheiro. Então, não é mais dinheiro que vai resolver o problema financeiro. Senão, as pessoas pegariam um único empréstimo de 100 mil reais e acabou. Resolveu o problema financeiro dela. E, às vezes, ela pega um de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil e não consegue resolver o problema financeiro dela. E aí, foi quando eu fui fazer uma formação em educador financeiro. De fato, essa minha amiga foi minha primeira cliente e foi um caso, assim, bem complexo de endividamento. E foi quando eu me apaixonei mais ainda para atender pessoas endividadas. A gente teve um resultado muito bacana, assim, fez uma diferença muito grande na vida dela. Em pouquíssimo tempo, assim, 2, 3 meses de mentoria, a gente conseguiu resolver um problema dela, assim, muito grande, que ela tinha financeiro. E foi como eu me apaixonei por essa profissão. Eu falei, aqui é o meu lugar, é aqui que eu preciso continuar. E dali acabaram vindo outras mulheres, outras pessoas, outros casais, enfim, endividados. E foi como eu me aprofundei cada vez mais, me especializei cada vez mais para... É óbvio que é um trabalho de formiguinha, eu sozinha não consigo resolver a vida de todos os brasileiros endividados, mas eu acredito muito que eu e outros educadores financeiros juntos a gente pode levar essa mensagem cada vez mais, esse conhecimento cada vez mais para outros endividados. Legal. Hoje, e como assim o seu trabalho como educadora financeira pode incentivar, influenciar aí positivamente na vida das pessoas? Perfeito. Eu acho que isso, na verdade, deveria ser um trabalho, vamos lá, do governo, do sistema. Eu acho que isso deveria estar nas escolas. Hoje eu tenho uma criança de 4 anos e eu ensino para ela em casa sobre dinheiro, gastar, enfim, né? Ter dinheiro, gastar dinheiro. Hoje eu falo sobre dinheiro com a minha filha, mas infelizmente na maioria dos lares não é conversado sobre dinheiro. Uma mulher não conversa sobre dinheiro com o próprio esposo. Uma mãe não conversa sobre dinheiro com os filhos. E aí, consequentemente, vai crescendo com essa falta de conhecimento. O máximo que um dia alguém vai falar para um filho, para um neto, enfim, é sobre não gaste mais do que você ganha. É o que a gente escuta, frase. né? Exato. Eu lembro muito que eu via, né? Mais a minha avó falava assim: nunca gaste mais do que você ganha, ou não suje seu nome, né? É o que a gente ouvia muito na infância. Exato. Infelizmente, é o que a maioria, é o máximo que a maioria conhece. Mas às vezes as pessoas não têm nem ciência do significado disso. Tá, não gasto mais do que eu ganho, mas o que significa isso? Eu ganho um salário mínimo, como é que eu vou sustentar um aluguel, 3 filhos, e almoço, e comida, e educação? Como é que eu vou sustentar tanta essa gente com um salário mínimo, por exemplo? Como é que eu vou gastar menos do que eu ganho? Então, às vezes as pessoas não têm nem o real significado dessa frase, por exemplo. Só escuta, tá bom, escutei, mas pra mim, só que ao mesmo tempo meu pai falava pra mim que, não sei se você já ouviu essa frase, mas ao mesmo tempo meu pai falava pra mim que pobre que não tem boleto não consegue nada na vida. Que se a gente não tiver um boletinho, a gente não consegue conquistar. Como é que você vai ter um carro se você não financiar? Como é que você vai ter uma Já casa se você... ouvi. Isso aí é Sim. tudo crenças que vão vindo dos nossos avós, dos nossos pais, enfim, dos mais velhos.
Então, na minha cabeça, eu acho que a educação financeira, ela deveria vir de berço. Se não pôde vir de berço, ok, mas pelo menos na escola. Então, uma criança que entra com 6 anos na escola, agora, graças a Deus, está começando a ter educação financeira nas escolas, mas infelizmente ainda é bem pouco, algumas pouquíssimas escolas, pouquíssimos lugares, enfim, ainda não é um assunto muito abordado, mas eu acredito que esse trabalho que a escola, o sistema, o governo deveria estar fazendo, educadores financeiros conseguem levar para outras pessoas em prol de um futuro mais saudável financeiramente falando. E a gente vê muito também a questão das pessoas ficando doentes, né? Emocionalmente, como aquilo que você falou. Eu acho que mais quando falta, que você tá ali, você fala, poxa. Mas você vê também que às vezes, como você disse, às vezes nem tudo é o dinheiro. Você acredita nessa frase? Porque hoje em dia eu falo, ai, gente, se eu tivesse dinheiro, eu resolveria muito problema na minha vida. Então, eu acredito, ao mesmo tempo discordando. O que acontece? Eu acredito, sou evangélica, enfim, acredito num poder maior que existe, Deus. Eu acredito Sim. que Deus pode tudo. Mas eu também acredito que sim, quando a gente tem dinheiro, a vida acaba ficando mais fácil. Mas não só quando a gente tem dinheiro, mas quando a gente sabe lidar com esse dinheiro. Porque não adianta só a gente ter dinheiro. Eu já atendi pessoas com rendas altas, renda de 50, de 60 mil reais mensais. Pessoas que estavam, assim, à beira de um abismo mesmo. Chegou, inclusive, uma vez, uma médica pra mim com uma renda super alta. Ela chegou quase que chorando. Geile, eu tô com medo do agiota vir aqui na minha porta e matar meus pais, enfim, né? Sim. E então a gente percebe que ter dinheiro é bom, claro, ele nos favorece em muitos sentidos, mas se a gente souber lidar com esse dinheiro. Porque se a gente não souber lidar com esse dinheiro, na verdade ele acaba desfavorecendo. Ele acaba nos colocando em mais perigo por conta do crédito que a gente acaba tendo, porque a gente tem mais dinheiro, a gente vai ter mais prestígio, a gente vai ter mais crédito, e isso acaba levando a um fundo de um abismo. Então, sim, eu acredito que o dinheiro pode nos trazer muitos benefícios, com certeza, desde que você saiba lidar com o dinheiro. Senão, não faz muito sentido ter tanto dinheiro. Você Sim. acaba trazendo mais problemas. Hoje ele. E em relação, o que que você pode falar sobre essa questão, né, da gente gastar bem mais do que a gente ter, né? Que hoje o brasileiro acontece muito disso, a gente gasta, mas às vezes nem recebeu e já tá já tá ali se endividando antes. E o que que você também pode falar em relação ao cartão de crédito? Se hoje ele, né, ajuda a pessoa ou se ele também pode levar a pessoa para o abismo ali das dívidas. Excelente. Cartão de crédito, eu falo que ele é maravilhoso. Para mim, eu utilizo muito, inclusive os benefícios do cartão de crédito. Tanto eu como meu marido em casa, a gente usa bastante cartão de crédito, porque a gente utiliza os benefícios do cartão de crédito. Então, o cartão de crédito, ele pode tanto ser seu amigo, como ele pode ser seu inimigo. Vai depender de como você usa o cartão de crédito, de como você, de fato, entende o cartão de crédito. Então, o cartão de crédito ele é só uma forma de pagamento. Qual que é o mal dos brasileiros? Tem um salário ou de modo geral do mundo, né? Tem um salário de 5 mil, um cartão de crédito com limite de 50 mil. Cara, pra que raios que você vai ter um cartão de crédito com limite de 50 mil se seu salário é só 5? Tem um cartão de crédito de no máximo 5, então, tá bom, vai. Pra não colocar menos, tá bom, de 5. Se você extrapolar, você vai extrapolar, vai chegar aos 5, que é a sua renda. Porque se você chegar aos 50 de uso de limite de cartão, como é que você vai pagar essa fatura depois? Você só recebe 5. Então, o problema não está no cartão de crédito em si, no plástico. O cartão de crédito é só uma forma de pagamento. O problema está em quem usa esse cartão de crédito. Está na pessoinha por trás desse plástico. Eu sempre digo que, inclusive, eu sempre falo isso para os meus mentorados, para quem está fazendo a mentoria comigo. Tem cartão de crédito? Tenho. Quantos cartões você tem? Eu recebo pessoas que têm 11 cartões de crédito, 12 cartões de crédito. Eu já cheguei, na época, né, que eu ministrava curso, eu já cheguei a ter 6 cartões de crédito. Pois é, pra que as pessoas têm tanto cartão de crédito? E aí cada um dava uma desculpa. É porque é data de vencimento, data de fechamento de Ou fatura. limite. Porque o limite exato, o limite não me comporta, isso e aquilo. Mas enfim, pra que você vai ter tanto cartão? Não tem necessidade de você ter tanto cartão de crédito. Então é o que eu sempre aconselho os meus mentorados. Tenha um, tá bom, no máximo 2 cartões de crédito. Acabou. E entenda o que você está usando no cartão de crédito.
Principalmente compras como supermercado, combustível, que a gente sempre está usando, não faz muito sentido ficar parcelando esse tipo de compra no cartão de crédito. Por quê? Porque o mês que vem você vai precisar comprar de novo. Aí você parcelou em 2, 3 vezes, você vai acumulando esse monte de conta. Faz sentido. Ou pagar mínimo de fatura, que é algo que os brasileiros gostam muito. Não sei por que raios, mas enfim, gostam muito. Aí paga o mínimo esse mês, o mês que vem você vai ter a fatura total, mais o resquício que ficou do mês anterior. Fora os juros, né? Exato. Isso começa o quê? A famosa bola de neve do cartão de crédito. O famoso ciclo do cartão de crédito que nunca se encerra, nunca tem fim. Então, a gente precisa ter cartão de crédito, é bom, tem benefício, positivamente dá para ser utilizado, mas precisa primeiro aprender antes de ter. E você acha, assim, que as pessoas estão mais endividadas em relação a quê? A cartão de crédito, a limite de banco, a financiamento? Hoje, como educadora, né, as mentorias que vêm para você. O principal percentual é cartão de crédito, cheque especial e empréstimo. Por conta da facilidade desses 3 créditos, eu imagino que é por conta dessa facilidade. Cartão de crédito, qualquer lugar que você for, aceita um cartão de crédito. Até o flanelinha na rua, daqui a pouco tá passando cartão de crédito. Mas tem Não uns tem o que dinheiro, tem a aceita. máquina. Pois é. Já tem uns que falam Passa. Pix ou O cartão. Pois é. Então tá muito fácil aceitar cartão de crédito. Até pouquíssimo tempo atrás, por exemplo, numa feira que a gente ia, não aceitava cartão, era dinheiro que a gente tinha que pagar. Hoje já aceita, qualquer barraquinha na feira que você vai, tem lá a maquininha pra você passar cartão de crédito. Então a facilidade é muito grande da gente utilizar e, consequentemente, a instituição financeira, para ela é bom que você tenha cada vez mais limite. Então o que ela faz? Ela nem te oferta, ela já aumenta seu limite, ponto. Vai lá gastar, amor. Tó, vai lá e gasta. Tó, vai lá e gasta. Porque pra ela é bom, pra ela é benéfico que você utilize o dinheiro dela. Depois você vai ter que pagar de volta com um valor maior. Então, o maior percentual é o cartão de crédito e o cheque especial, que também é o outro facilitador de crédito. Cheque especial tá ali na conta. Tem muita gente que eu começo a atender que nem sabe que era dinheiro de cheque especial. Nossa, você usou cheque especial? Não, gente, usei o meu dinheiro. Como assim você usou seu dinheiro? Tá aqui, amor, no seu extrato que você usou cheque especial. Mas o banco colocou na minha conta, não é dinheiro meu? Não, é dinheiro do banco. O banco colocou pra você usar mesmo. Mas você usou, agora tem que pagar. Então, são créditos muito fáceis. Consequentemente, a taxa de juros é muito alta. E isso acaba prendendo o cliente à instituição financeira muito mais facilmente. Hoje, e assim, você teve alguma situação de algum cliente que devia muito, que era uma coisa que a gente estava comentando aqui antes, né? Que ele conseguiu, ou, né, ou ela, a pessoa, sair aí das dívidas e ter uma educação financeira e entrar nos trilhos e ter mais paz, porque eu acho que hoje todo mundo fica nessa questão de não ter paz financeiramente. Sempre tem alguma coisa, poxa, paguei isso, eu tenho que pagar aquilo, nunca sobra dinheiro. Como que foi? Já tive clientes com dívidas assim bem expressivas. Eu falo que quanto maior é a renda do cliente, maior vai ser o crédito que ele tem. E se ele não sabe usar tudo isso, tanto o dinheiro como o crédito, maior vai ser o problema dele, maior vai ser a dívida dele. Então, eu já atendi clientes aí com 1 milhão e 200 de dívidas bem expressivas. É óbvio que isso não é tão comum de acontecer, mas... Porque para você ter 1 milhão de dívida... Exato, o teu crédito tem que ser muito muito bom na grande. praça, exato. Mas, graças a Deus, sim, a gente conseguiu resolver esse tipo de caso. E eu sempre falo que o conhecimento é tudo na nossa vida. Eu acho que o conhecimento ele é ainda mais valioso do que o dinheiro. Porque se essa pessoa que tinha uma renda muito alta, tem, né? Até hoje ela tem uma renda muito alta. Se ela soubesse lá na faculdade dela, era um médico, inclusive, se ela soubesse lá na faculdade que ela fez de medicina, ela estudou 6 anos, 8 anos, 10 anos, para abrir um corpo, tirar um coração de um corpo e pôr no outro, mas ninguém ensinou para ela como cuidar do dinheiro que ela ia fazer na vida dela. Então, se ela tivesse tido conhecimento com dinheiro lá atrás, ela não teria passado por todos os problemas que ela passou, que vieram por conta das finanças. Então, a gente conseguiu resolver através de conhecimento, mentalidade, mudanças de hábitos, enfim, organização financeira, equilíbrio financeiro, que a gente fala muito dentro da mentoria. A gente conseguiu, graças a Deus, resolver o caso dela. E ela conseguiu ter a paz financeira que ela buscava. Mas foi através do conhecimento. Ela não precisou fazer mais dinheiro para poder resolver o problema financeiro dela. Foi através de conhecimento.
Mas isso, para ela conseguir, leva-se um tempo. Com certeza. Assim como... Como que, tipo assim, mais ou menos, a pessoa ela entra na mentoria, né, sobre hábito financeiro. Quanto tempo para ela mudar esse hábito? Porque às vezes eu falo, né, a questão é, gente, vamos supor, eu vou fazer 29 anos. Então, 3 anos que eu tô na busca do autoconhecimento. Então, são 26 anos que eu tenho que desconstruir tudo. Na parte financeira também é assim, você olha desse lado, que não é de uma. Podia ser, né? De uma Não vez é, só. não é. Mas eu falo que é igual a cebola, né? A gente vai tirando por casco. Quando a gente pensa, poxa, já resolvi aquilo. Aí ó, vem o universo, tome. Você não resolveu, você precisa resolver. Como que é na parte financeira, é também mais ou menos nesse lado que a gente olha, né? Em questão da saúde mental, das terapias? Perfeito. É basicamente a mesma coisa, até porque, mesmo falando de finanças, de números, a gente também fala da parte mental. A pessoa, ela viveu a vida inteira acreditando que ela era aquilo. Inclusive, para vários mentorados, eu pergunto assim para ele: tá bom, vamos lá, imagina que hoje acabou todas as suas dívidas. O que que você faz daqui para frente se você não tiver nenhum boleto para pagar? Nossa. Não tenho nenhum financiamento para pagar, não tenho empréstimo, não tenho nada, não tenho dívida. Você recebeu o seu salário, tá inteiro na sua mão e você não tem nenhuma fatura para pagar o mês que vem. O que que você vai fazer? Ele não sabe me responder. É. Eu acho que eu faria uma nova dívida. Exatamente, exatamente. Ele não sabe responder porque ele viveu a vida inteira na Ter dívida. assim. Então, é uma vida inteira. Pessoas com 30, com 40, com 50 anos, independente da idade, 20, 30, 40. É uma vida inteira que ela teve acreditando que aquilo ali era certo. Viver assim é o correto de viver. Os meus Viver no avós sufoco, viveram, os né? meus pais viveram e a gente vive também. Então, pra mim, é normal isso. O que que eu faço quando isso mudar? Não sei. Eu nunca me vi na mudança. Então, eu não sei. Depois que eu for transformada, eu não sei o que que vai acontecer. Então, sim, a gente precisa ir aos poucos. É igual quando a gente pensa, vamos imaginar, uma mulher que quer emagrecer. A mulher tá 30 quilos acima do peso dela, por exemplo. Se ela emagrece de uma vez, qual que é a probabilidade dela voltar a ficar gordinha de novo? Infelizmente é Muito grande. rápido. Exato. Mas se ela começa em hábitos saudáveis, vou começar a alimentação, vou começar com exercício, academia, enfim. Vou fazendo aos poucos, ela vai demorar mais para perder o peso que ela precisa. Mas com certeza ela consegue manter por muito mais tempo do que se ela perde de uma vez. A mesma coisa nas finanças. A gente precisa ter um trabalho gradual. Não é do dia pra noite. Eu sempre brinco que a Geile não faz milagre na vida de ninguém. Gostaria, mas a Geile não faz. Então, eu não consigo fazer milagre na vida do meu mentorado. É uma construção, é um degrauzinho de cada vez, é um passo de cada vez que a gente dá. Uma dívida de 1 milhão, por exemplo, ela não foi construída do dia pra noite. Não tem como uma pessoa fazer uma dívida de 1 milhão do dia pra noite. Não, Ela demorou um pouquinho pra chegar ali. Assim como ela vai demorar um pouquinho também pra sair. pra ser. Não dá pra ela sair Mas a em um mês. pessoa, ela consegue sair da dívida independente se for de, vamos chutar baixo, né? 20 mil a 1 milhão. Consegue. Se ela quiser, ela consegue. Eu já tive mentorados com dívidas muito mais baixas que não saíram. Porque ele não quis de fato. Então, precisa primeiro a pessoa querer. É óbvio que tem toda a trajetória que eu caminho junto, eu seguro na mão dele, eu caminho junto com ele. Mas se ele não quiser caminhar junto comigo, só Deus que pode fazer milagre. Eu não posso, não tenho o que a gente fazer. Então, se ele quiser, ele consegue, independente do valor. Eu sempre falo que não existe dívida que não pode ser paga. Toda dívida pode ser paga, desde que a pessoa queira que de fato a dívida seja paga. Ela consegue. Legal. Hoje, ele, a gente, né, início de ano, a gente vê todo mundo fazendo sonhos, fazendo metas. Ah, porque esse ano eu vou fazer uma meta de guardar 30% do meu salário, ou outras, enfim. Por que que muitas vezes as pessoas que colocam aí o sonho e as metas não conseguem realizar elas? Tem assim, qual é a grande dificuldade das pessoas realizar essas metas, principalmente do lado financeiro, né? Porque a gente, nesse dia, tá, eu vou guardar um pouquinho para mim, ou viajar, ou fazer isso, ou eu vou guardar 30% para uma viagem, para fazer alguma coisa. Por que que às vezes é tão difícil a gente conseguir ali guardar e realizar as nossas metas?
Perfeito. Primeiro pro ponto. São 2 pontos que eu penso que acontece. O primeiro é, as pessoas sonham, e sonhar é bom, óbvio. Se a gente não sonha, a gente não expande, a gente não cresce. Então, a gente precisa sonhar. Sonhar é maravilhoso. Mas a gente precisa transformar esse sonho em meta, de fato. E não só meta na teoria, mas meta na prática mesmo. Então tá, vamos imaginar. Eu quero esse ano viajar, sei lá, pra Disney. Tá bom. Quanto que eu preciso de ter de dinheiro pra viajar pra Disney? Quem eu quero que vá pra Disney comigo? Que data que eu quero ir pra Disney? O que que eu preciso fazer pra ter X reais pra ir pra Disney de fato lá no mês de outubro de 2025? Então as pessoas não fracionam isso. Mas existem as que fracionam, tá bom. E aí as que fracionam, tá bom, eu entendi que eu preciso de tantos reais, eu preciso guardar tanto por mês pra ter isso, e eu quero levar tal pessoa comigo e eu quero ir em tal tempo. Ok, transformei o meu sonho em uma meta, perfeito. Só que a pessoa já olha a meta lá no final. Eu preciso de 50 mil reais para ir para Disney, por exemplo. Eu já olho, só penso nos 50, nos 50. Vamos começar por partes. Para eu chegar nos 50, eu primeiro preciso ter os 5. Depois tive os 5, aí eu preciso ter os 10. Tive os 10, aí eu preciso ter os 20. Tive os 20, aí eu chego nos 30 e assim sucessivamente. Então a pessoa só olha os 50. Aí no primeiro mês ela não conseguiu os 5 ou ela não conseguiu os 10. Ai, tá muito longe dos 50, não vou conseguir. Pronto, chegou em março, abril, ela já tá frustrada. Aí ela já não continua. O próprio subconsciente, na frustração, ele fala, cara, você não é capaz, você não vai conseguir. E isso é mental, consciência. Você não vai conseguir. Aí pronto, ele desiste, tá bom, já que eu não vou conseguir mesmo. Então, já era. Desisti dos meus sonhos. O ano que vem eu começo de novo. Lá em 2026 eu penso em começar de novo. Infelizmente, essa é uma realidade. A gente procrastina aquilo que a gente acha que tá muito difícil de conseguir. Aquilo que tá muito longe, que tá muito difícil, a gente procrastina. Mas ninguém chega tão longe se ele não começar o passinho de cada vez. Se ele não começar de perto primeiro. Então ele vai o perto, depois ele vai o médio, depois ele chega no longe. E é aí que ele vai conseguir de fato alcançar. Ninguém começou de cima. As pessoas Sim. começam de baixo e vai subindo e vai crescendo. O mesmo precisa acontecer com os planos de início de ano. Início de ano, as academias, por exemplo, são lotadas. Chega lá em abril. Ou tipo um mês antes do Natal, né? Exatamente, todo mundo quer ficar sarado, né, pro final do Sim. ano. Exato. Só que não é assim que a gente constrói alguma coisa. A gente precisa ser consistente Sim. e ir aos poucos. Porque se a gente querer dar um passo grande ou um passo maior que a perna, vamos conseguir, não tem jeito. A gente acaba caindo no meio do caminho. Ô, Geli, você já ouviu em algum momento, assim, a pessoa fala assim, ai, mas é fácil falar, né, em questão de financeiro, mas eu ganho um salário, como que eu vou pagar aluguel, fazer compra, né, comida para dentro de casa? Como que às vezes, por conta dessa questão das coisas estar mais cara, mas às vezes o salário não está condizindo ali, né? E a pessoa fala, como que eu vou guardar 30%, né? Que é o que a gente ouve muito, eu escuto muito assim, ah, tem que guardar pelo menos 30% do seu salário. Você tem que colocar como uma obrigação, tipo, ah, primeira coisa, guardar 30%, o que sobrar, pagar as contas. Mas como? Que às vezes você vai tirar da sua comida, né, para quem tem uma renda mais baixa, para guardar. Você já ouviu alguém chegando assim falando para você, não dá para guardar? Exatamente. Temos muitos, né, inclusive. E sim, eu concordo que ganhando um salário mínimo e tendo 5 pessoas numa única família para sustentar todo mundo e ainda guardar dinheiro, acaba sendo mais pesado. No Sim. atual cenário que a gente vive no Brasil, com certeza acaba sendo mais complicado. Mas se uma pessoa, uma única pessoa no Brasil, conseguiu sair de um salário mínimo e aumentar essa renda dela, por que outras pessoas não conseguem? É possível para todo mundo. Eu um dia já ganhei também menos. E por que que aumentou o meu salário? Por que que eu consegui aumentar a minha renda? Por conta de conhecimento, porque eu avancei, porque eu quis mudar esse patamar. Então, com as pessoas acontece a mesma coisa. Quem que continua ganhando o mesmo salário o resto da vida? Quem quer continuar ganhando aquele mesmo salário? Ai, Gili, para você é fácil falar, porque você tem estudo, você tem conhecimento. E não necessariamente. Hoje a gente vive num mundo totalmente digital. Com o mundo digital, inclusive, não que sem o digital não era possível, mas sem o digital já era possível, mas com o mundo digital fica muito mais fácil da gente conseguir
agregar cada vez mais na nossa renda. O grande problema é que as pessoas podem até agregar mais, podem até crescer a renda delas, mas o que acontece? Elas crescem também o famoso gastar. Elas crescem também as despesas dela. E aí, consequentemente, não vai sobrar para ela guardar. Inclusive, existe uma frase que é muito falada, não sei se você já ouviu. Guardar para quê se o futuro da vida é a morte? Pra que eu vou ficar guardando dinheiro? Já ouvi parecido, né? Pois É é. igual a avó que guardava dinheiro debaixo do colchão. Exatamente. Então as pessoas acabam tendo esse tipo de crença, que ter mais dinheiro é muito difícil. Porque para que eu vou ficar guardando se fulano tá precisando de dinheiro? Para que eu vou ficar guardando se amanhã eu morro, vai ficar tudo aí pra mulher gastar? Exatamente. Então é o tipo de crença que não faz as pessoas quererem ter mais dinheiro. Ou quem consegue ter mais dinheiro acaba afastando o dinheiro da vida delas. Como? Fazendo cada vez mais gastos, fazendo cada vez mais boletos, fazendo cada vez mais dinheiro. Eu já atendi diversos mentorados, inclusive, que tinham, por exemplo, título de capitalização e consórcio, porque eles falaram que não sabia guardar dinheiro. Eu não sei guardar dinheiro. Então, se eu faço consórcio, se eu faço o título de capitalização, o banco já desconta da minha conta e deixa lá guardadinho. Um dia que eu precisar, eu vou lá e peço esse dinheiro de volta. Exato. Então, é o tipo de pessoa que cresce com a crença de que o dinheiro é difícil de conseguir. O dinheiro, eu não gosto do dinheiro. Eu até gosto do dinheiro, mas o dinheiro não gosta de mim. São crenças que vai fazendo o nosso subconsciente nos afastar cada vez mais do dinheiro. Aí a gente até faz mais dinheiro. Mas o que acontece no final das contas? O dinheiro foge das nossas mãos. Que eu acho que a grande maioria, né? Às vezes eu falo por mim, tá? Eu dou exemplo meu, não tenho vergonha de falar. Às vezes eu falo, eu tenho uma facilidade grande, às vezes, de fazer dinheiro. Só que ao mesmo tempo parece que o dinheiro não fica na minha mão. Exato. Sempre eu tô ou pagando alguma coisa, ou fazendo alguma coisa e nunca falo, gente, mas o que acontece? Porque chega no final do mês eu falo, poxa, eu fiz tudo isso, mas pra onde que foi isso? Exato. Entende? São frases, inclusive, do tipo, nossa, nunca sobra dinheiro. Nossa, nunca tenho dinheiro. São frases que vai nos afastando cada vez mais do dinheiro. É por isso que na mentoria a gente precisa também trabalhar a mentalidade. Precisa também trabalhar as crenças limitantes e tornar elas crenças expansivas. Que é para, de fato, a gente acreditar no nosso subconsciente, no nosso profundo, acreditar que o dinheiro nos faz bem. Porque se a gente acredita da boca pra fora que o dinheiro faz bem, mas no nosso fundo, no nosso subconsciente, a gente acha que dinheiro só vai nos trazer mais problemas, porque trouxeram pros meus pais, porque trouxeram pros meus avós, porque trouxeram, enfim, pra um monte de gente que eu conheço, o dinheiro só tá trazendo mais problema. Pra mim também vai trazer. É claro, eu não quero problema. Então, o que eu vou fazer? Meu subconsciente vai afastar o dinheiro de mim cada vez mais. Então, a gente primeiro precisa acreditar de verdade, acreditar realidade dentro de nós que o dinheiro é bom e que o dinheiro vai nos fazer mais feliz. Porque se a gente acha isso só da boca pra fora, não tem jeito, o nosso subconsciente acaba nos afastando do nosso dinheiro cada vez mais. Hoje, a gente conversando aqui, me veio uma questão. Você acha que antigamente, para os nossos pais, para os nossos avós, era mais fácil deles juntar dinheiro, guardar realmente o dinheiro, do que hoje para essa geração, né, igual a minha geração, para quem tá vindo agora? Porque eu penso assim, eu vejo nossos avós, né, meus avós, conquistaram as coisas dele, a casa, meu pai conquistou, e às vezes na minha idade, eu falo assim, poxa, eu vou fazer 29 anos, eu ainda às vezes não tenho uma casa, um apartamento. Você acha que antes era, não posso dizer mais fácil de conquistar, que eu acho que hoje, para você conquistar, pode ser que às vezes tá mais fácil por conta da tanta liberação, igual você falou, de crédito, disso e tal, que antigamente era um pouco mais difícil. Só que parece que antigamente, no meu ponto de vista, tá? Eu acho que era mais fácil você ter as coisas do que hoje em dia. Excelente. Eu acho que era mais fácil, mas depende. O que acontece? Antes, o marketing, inclusive, esse eu acredito que é um das principais causas do endividamento hoje no Brasil, é o marketing muito forte que a gente tem. Hoje a gente tem um marketing muito forte que chama, inclusive, para o parcelamento. E isso causa o quê? Mais endividamento. Então, por exemplo, antes a gente não tinha internet, na época dos nossos avós, enfim, dos mais velhos, dos nossos pais, não tinha a internet tão facilitada, não tinha
tão forte o marketing como é hoje. Hoje a gente anda em toda esquina, tem parcela em 12 vezes de 500. É 5 mil que custa. Se a gente olhar 5 mil, nossa, 5 mil é muito caro. Muito caro. Mas se tá lá 12 de 500, é só 500. É E barato. é uma parcelinha de 500, exatamente, é barato. Mas não é que é barato, é porque fracionou isso daí. Ou seja, o fracionado, se a gente junta 500 aqui, 500 ali, 200 aqui, 100 ali, no final das contas vai dar os mesmos 5 mil, porque a gente parcelou isso. Então, eu acho que hoje o marketing, ele tá muito forte, acaba deixando as pessoas mais comprometidas financeiramente e mais distante do que elas querem, de fato, conquistar, das próprias metas dela. Acaba distanciando elas das metas dela, por conta do comprometimento financeiro. Coisa que não tinha antigamente. Antigamente, o marketing era muito menor. Por mais que os nossos avós, nossos pais não tinham tanta facilidade de crédito igual a gente tem hoje. Inclusive, eu acho que o marketing é por conta da facilidade de crédito. Mas os nossos avós, nossos pais não tinham tão aberto esse marketing. Consequentemente, eles conseguiam conquistar, alcançar as metas deles com muito mais facilidade. Legal. Ô, Geile, e qual é hoje a porcentagem da população endividada? Você sabe nos dizer? Próximo a 80% De dívidas? de brasileiro endividado, exato. E por que um índice tão alto no seu ponto de vista? Eu acho que por três principais motivos. O primeiro deles, sistema. Por conta de não ter o assunto educação financeira nas escolas, nas universidades, um assunto que deveria ser falado, inclusive, em cada esquina. Cada esquina deveria ter alguém falando sobre dinheiro. Infelizmente, não tem. Mas por quê? Eu penso que isso, alguém maior, os grandes, os que têm os grandes poderes, Acho que eles querem não ver as pessoas endividadas. Exato, né? eles querem ver as pessoas leigas. E se as pessoas mais leigas vão dar mais dinheiro para eles, consequentemente, através do endividamento, através do crédito, enfim. Então, eu penso que um dos motivos é o sistema. O sistema não quer que as pessoas tenham esse conhecimento, porque para eles é muito cômodo as pessoas estarem sem esse conhecimento. Então, um deles, eu acredito que seja o sistema. Segundo motivo, eu acredito que é o marketing, que a gente estava falando agora. O marketing ele é muito forte no nosso Brasil, que leva o endividamento. Eu acho que... Geile, você acha que é errado, então, parcelar alguma coisa, comprar alguma coisa parcelada? Não, não acho errado. E eu compro coisas parceladas. Não acho que é errado, tá tudo bem. Geile, você acha que é errado fazer um empréstimo? Não, não acho que é errado. Desde que você sabe o que você está fazendo. Desde que você entenda o que você está fazendo. As pessoas fazem um crédito, um empréstimo, por exemplo, para pagar cartão de crédito. As pessoas pegam do cheque especial para pagar um cartão de crédito, para pagar a fatura do cartão de crédito. Porque eu não posso ficar sem cartão, Gília. Se eu ficar sem cartão, pronto, minha vida vai pro ralo. Eu não posso ter nome sujo, igual você disse lá no início. Então, as pessoas acreditam que aquilo ali é para bem delas, é um benefício, e na verdade não é. É para enrolar mesmo mais elas cada vez financeiramente. Então, eu acho que o marketing muito forte é o segundo ponto do grande endividamento. E o terceiro é a facilidade de crédito. É muito fácil eu ir lá pedir um cartão de crédito. Se um banco X não me dá, o banco Y vai dar. Se o banco W não dá, o banco K vai dar. E se nenhum banco me der, uma loja dá. E se a loja não me der, o supermercado dá. E esse mesmo cartão, antes a gente utilizava só naquele mesmo local. Antes a gente fazia um cartão de supermercado, só usava no supermercado. Sim. Agora não, agora a gente usa em qualquer lugar. Eu posso passar até no flanelinho o cartão de supermercado. Onde eu quiser eu posso passar. E isso acaba fazendo com que as pessoas utilizem mais. Quando a gente usa um cartão de crédito, a dor de pagamento, ela é forte. O que é a dor do pagamento? A dor do pagamento é a gente sentir que tá pagando alguma coisa. Quando você passa um cartão, quando chegar a fatura eu penso como é que eu vou pagar. No pagamento eu pago. Parece que você não tá pagando. E quando é no débito ou no dinheiro, você tá vendo o seu dinheiro indo embora. Você tá vendo sumindo da sua conta. Você pensa um pouco mais, a dor acaba sendo mais forte. Cartão de crédito, a dor do pagamento, ela é pouca, ela é baixa. Consequentemente, as pessoas usam mais. O que o banco faz? Te dá mais crédito. O que você faz? Gasta mais. E aí, consequentemente, você vai se enrolando mais. Então, eu acho que são 3 os principais motivos hoje da causa do endividamento do brasileiro. Primeiro é o sistema, que não quer que o conhecimento seja expandido. Segundo, é o marketing muito forte que a gente tem hoje. E o terceiro é a facilidade de crédito. Que um jovem de 16 anos tem um cartão de crédito, ele consegue usar onde ele quiser o cartão de crédito dele. Desde muito cedo, né? Exato.
Ô, Geire, que dica, né? Ou que passo que você pode estar falando pra gente aqui, para quem tá endividado e já quer ir começar a sair das dívidas? Poxa, eu tô assistindo, tô vendo que eu tô endividado e quero sair. O que você pode estar falando, né? De passo a passo que a pessoa pode estar aí iniciando. Às vezes eu não tenho como fazer uma mentoria, né? Como ter alguém ali, um educador financeiro, para estar me ajudando nessa parte. O que você poderia falar para nós? Perfeito. Primeiro, você precisa conhecer os seus números. Precisa entender quanto de fato você recebe. Mas quando eu digo quanto de fato você recebe, não é aquele salário bruto que tá lá na carteira de trabalho. CLT que eu pergunto pra ele, quanto é que você ganha? 5 mil. Tá bom, 5 mil tá na sua carteira. Mas quanto que entra na sua conta? Aí vai lá, entra na conta dele 3 mil. Então você não ganha 5 mil, meu amor, você ganha 3. Então, entender de fato qual que é o salário, quanto que entra, quanto que ele pode gastar. O que é dinheiro dele e o que é dinheiro de banco. E conhecer as despesas dele. As pessoas usam no cartão de crédito, e aí às vezes eu pergunto pro meu mentorado, o que você compra tanto no cartão de crédito? Cara, você tem um salário de 5, sua fatura é de 10. O que você compra no cartão de crédito? Ah, sei lá, Geile, compro um monte de coisa, compro tudo no cartão, tá tudo o quê? As pessoas não param para abrir a fatura e entender o que tem dentro da fatura. As pessoas não abrem um extrato para entender o que tem dentro do extrato dela. Eu já atendi mentorados que tinham 3, 4 seguros de vida debitando na conta com a mesma apólice. Pra que você tem tanto seguro de vida, meu amor? Você tem só uma vida. E às vezes é coisa assim, tipo, baixa, vamos supor, R$29,90. Que você não sente tanto, mas imagine, se for 4, já dá mais de R$100, né? Exatamente. Então, o primeiro passo é conhecer de fato os números. Então, entender quanto ganha, entender quanto gasta, com o que gasta, conhecer a fatura, conhecer o extrato e, para quem tem dívida, conhecer as dívidas. Entender o que é a minha dívida, qual taxa de juros eu pago, o que tem nesse contrato. Entender de fato quais são as dívidas, quais são os números daquela pessoa. Esse é o primeiro passo. Precisa entender os números dele. Nossa, a gente já começa por números, sim. Se a gente não entender quais são os nossos números, não tem como a gente caminhar. Como é que eu vou sair daqui lá pra Bahia se eu não souber nem o ponto que eu tô? Pra pôr um GPS, eu preciso saber onde eu tô. E aí, sim, o GPS vai me levar pra Bahia. Se eu não souber nem onde eu tô, eu não tenho como ir pra lugar nenhum. Então a gente precisa saber que ponto que a gente tá partindo. Segundo passo são as crenças. A gente precisa acreditar de fato que a gente pode ter a mudança. A gente precisa acreditar de fato, um endividado que tem 1 milhão de dívida, se ele não acreditar que ele pode sair de 1 milhão de dívida, ele nunca vai sair. Ele pode sair. Eu, Geile, eu tenho certeza que é possível ele sair. Mas ele precisa acreditar. Você garante que ele sai, Eu garanto que ele sai. Mas ele precisa acreditar junto comigo. Que se ele não acreditar, ele nunca vai sair. Ele pode ter R$1.000 de dívida. Se ele não acreditar que ele vai sair daquela dívida, ele não vai sair. E não é porque ele não vai pagar. Como assim ele não vai sair? Se ele pagar, ele sai. Ele sai. Só que ele entra em outra. Ele sai daquela de 1.000, ele entra em outra de 1.000. Ele sai daquela de 1 milhão, ele entra em outra de 1 milhão. Então é mudar a mentalidade. E o terceiro passo, buscar ajuda. Já percebeu que, cara, não tá dando certo, não tô conseguindo sozinho. Buscar ajuda. Buscar ajuda não é ter vergonha. Não é. E hoje eu não digo nem buscar ajuda na mentoria, por exemplo. Ai, gente, mas eu não posso pagar uma mentoria. Ok, a gente tem muito conhecimento gratuito. Muito, muito conhecimento gratuito. Hoje com a internet tá fácil. A gente tem livros, inclusive, livros muito baratos que você consegue sair da situação do problema financeiro, mas a gente tem YouTube, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem conteúdos no Google, no próprio Google, que se você puxar, você consegue te trazer conhecimento gratuito para você de fato sair do endividamento. Então, quando eu digo buscar conhecimento, não precisa necessariamente pagar para buscar o conhecimento. A gente consegue buscar o conhecimento gratuito, mas a gente precisa ter a proatividade de ir buscar. Senão, não tem como. Eu falo que até para Deus fazer um milagre, a gente precisa pedir um milagre para Deus. Porque não dá para Deus olhar lá e falar que ele ali tá precisando, vou lá e vou ajudar sem ele pedir. Então, a gente precisa fazer a nossa parte também para que, de fato, a transformação aconteça. Geile, você acha assim que às vezes o banco, a instituição financeira, seja lá onde você esteja devendo, você acha que às vezes eles complicam para a pessoa pagar ali, tipo, eu tô com uma dívida, eu quero negociar. Mas às vezes a dívida da pessoa é, um exemplo, R$200 no cartão, você vai olhar, tá
R$ 5.000 de juros. Você, como educadora financeira, acha isso certo? Eu acho isso uma palhaçada. Pois é. Não acho certo. Óbvio que eu não acho certo. Gente, eu acho isso uma... Eu falo, poxa, mas a pessoa... Não, eu fico abismada com isso. Eu falo, gente, é muitos juros. E aí, no meu ponto de vista, eu acho que, às vezes, a instituição, ela acaba prejudicando a pessoa ali para ela não ter um acordo e a dívida só vai aumentando, aumentando. Quando você vê, você tá devendo um monte, né? Eu não diria bem que o banco acaba prejudicando de forma intencional a pessoa. É óbvio que no fundo ele acaba prejudicando mesmo, mas não de Sim. forma intencional. O banco, o que que o banco faz? O banco é uma loja que vende dinheiro. Ponto. O banco vende dinheiro. E aí, o banco, ele vende dinheiro, ele precisa receber mais dinheiro porque ele vendeu aquele dinheiro. Consequentemente, ele vai jogar lá em cima. É óbvio que, no Brasil, as nossas taxas são uma das mais altas, tá? É um dos países mais altos entre taxas, entre todos os países do mundo. O Brasil, ele acaba sendo um pouco mais do que a média. Mas, aquilo ali é uma taxa que o banco avisa antes. Então, antes de você ter um cartão de crédito, quando você vai sentar lá na mesa do gerente, ó, eu quero ter o meu primeiro cartão de crédito. O banco, o gerente, ele te entrega um papel, aquilo ali é um contrato, onde ele está descrito. Se você deixar de pagar, você vai pagar tanto de taxa de juros. É uma taxa alta? É uma taxa alta, eu também acho que é taxa alta. Mas o banco te avisou antes de você comprar, antes de você usar, antes de você pegar. Você pegou porque você quis. A não ser que é uma pessoa que tem problemas mentais e não sabe o que ela tá fazendo, aí é outra coisa. Ou uma pessoa que foi fraudada, diferente. Mas uma pessoa que sentou na mesa do gerente, pediu o cartão, ela usou porque ela quis. Então, sim, eu concordo que o banco altas taxas do banco, tanto a taxa de banco, taxa de imposto, enfim, de governo, eu concordo que é alta no nosso Brasil, mas a pessoa faz com consciência. Então, por isso que eu digo que, quando ela tem conhecimento, ela pode até aceitar o cartão, ela pode até usar o cartão, mas ela vai entender o que ela está fazendo de fato. Então, ela vai usar com consciência de que aquilo ali é o passo que ela pode dar. Agora, se a pessoa só aceita porque o banco está dando, consequentemente, ela vai se afundar. E é isso que o banco quer na realidade. Porque quanto mais afundada ela tiver, quanto mais precisando do banco ela tiver, pro banco melhor. Que o banco consegue puxar mais dela. E o que que você acha dessa questão hoje que tá rolando aí, né? A questão da receita, até saiu vários vídeos em relação a isso, porque às vezes a gente fala assim, poxa, já é difícil, agora mais uma para nós. E aí vamos, como que faz, né? Que houve esse murmurinho assim, o governo quer saber que a gente no que a gente tá gastando, que a gente tá pagando, mas quer saber como que a gente faz para sobreviver com esse dinheiro. O que que você acha sobre tudo isso? Olha, de verdade, eu acho que as pessoas fazem um grande alarde com uma informação, tá? Isso, na verdade, o que que vai acontecer? Não quero dizer que a gente vai ter que pagar pro governo todas as transações de R$ 5.000 que a gente fizer dentro do mês. Quem já faz tudo certo, quem já declara, quem, enfim, né? Quem não sonega os impostos, acaba que vai continuar a mesma coisa. Ele não vai mudar a vida dele. Porque isso é para o governo, de fato, conhecer um pouco mais das finanças, mas mais das finanças de quem sonega impostos, mais das finanças de quem faz algo errado. Porque quem faz o certo, ele vai continuar fazendo o certo. E o governo não vai pegar nada ou pegar mais dinheiro de quem tem, de quem declarar ou de quem usar mais do que R$ 5.000. Simplesmente o que era para 2, antes era R$ 2.000. Essa mesma transação era R$ 2.000. Agora ela subiu para 5. Essa é a única diferença. Mas não que a pessoa vai ter que pagar mais, ela vai declarar, mas não necessariamente ela vai ter que pagar, exceto se ela já pagava nos anos anteriores ou se ela sonegava. Agora vai ficar mais difícil a sonegação, mas não necessariamente que a pessoa vai pagar todas as movimentações que ela fizer a mais de R$ 5.000. É que às vezes a informação ela começa a sair errada, Sim. mas não é questão de pagar, é questão de declarar. Não necessariamente se você declara, você paga. É que hoje você entra nas redes sociais, é o que mais está sendo falado, né? E aí até tem piadas disso, enfim, mas é mais para questão de esclarecimento mesmo do público, né? Exato. Antes de encerrar aqui o nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer a Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville. E a Kellen Souza Boutique, a Kellen que faz
né? As sandálias que eu falo para as meninas, sandálias de luxo. A gente sai de Linda, casa de maravilhosa. chinelo, mas maravilhosas. Maravilhosa. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Geli, pra gente encerrar, né? Gostaria que você deixasse uma mensagem pro pessoal de casa. Nath, eu tenho interesse em participar da mentoria. Como que o pessoal, né, te encontra, suas redes sociais? Se a mentoria é individual, é em grupo? Como que é essa questão? A minha mentoria hoje, ela é para endividados, ela é 100% individual, porém precisa passar por uma análise, por um perfil, para eu entender se de fato é qualificado. E um outro trabalho que eu tenho é para educador financeiro. Então, ainda que eu não consiga atender um endividado, eu tenho outros educadores financeiros que eu consigo, de repente, indicar. Então, minhas redes sociais, acredito que a Nath vai deixar aí abaixo do vídeo. Podem me procurar, podem me chamar. Tenho certeza, você aí de casa, se você está endividado, eu tenho certeza que a sua dívida pode ser paga. Você só precisa entender por qual caminho que você vai. Não existe dívida impagável. De todos os casos que eu peguei até hoje, e já foram muitos, nunca tive uma dívida que não pudesse ser paga. Toda dívida, ela pode ser paga. Você só precisa entender para qual caminho você vai para, de fato, pagar essa dívida. E, óbvio, acreditar que tem sucesso, que tem solução. Então, para você que está nos assistindo, que está endividado, já procura a Geli aí para entender, né, o seu caso, como que funciona. E como ela falou, dá para sair, né, Geli? Com certeza, sem dúvida. Geli, quero agradecer, né, por você estar aqui no Natcast, por falar, né, sobre esse assunto finanças, que eu acho que é algo bem delicado aí para a população brasileira, né? Como você comentou no início, 80% das pessoas hoje estão endividadas e às vezes acaba adoecendo por conta disso, né? Então, quero te agradecer. As portas do Natcast estão abertas para voltar, né? Para a gente estar falando mais sobre esse assunto. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida. Se você ainda não compartilhou, compartilhe. Deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.